Saudações a todos. Hoje aqui continuaremos tratando sobre o mestre Eckhart e trataremos aqui sobre a via ativa e contemplativa, né? A passagem referente ali a Maria e Marta, do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, se eu não me engano. Essa passagem é essencial ali para a gente compreender boa parte do pensamento eckartiano, tanto que ela não estará só nesses sermões, sermão 8, sermão 9, mas ela também vai estar em outros lugares. Enfim, para a gente dar início, eu começarei lendo a passagem. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Eckhart diz que isso significa: Nosso Senhor Jesus Cristo entrou em uma aldeia e foi recebido por uma virgem, que era uma esposa. Ora, o que significa a virgem que era esposa? Eckhart explica. Virgem é para dizer que a pessoa está vazia de imagens estranhas, como vazia ela estava quando não existia. É a pessoa desapegada. A virgem, ela não está apegada a nada, ela não está casada, ela não possui companheiro, mas ela possui apenas ela mesma. Portanto, ela se distancia do mundo, né? Ela abandona tudo para seguir sua virgindade, né? Seguir com sua virgindade, na realidade. A casada não. A casada, ela está, sim, apegada, porém, ela tem uma virtude que a virgem não tem. A fertilidade, fecundidade, ela dá frutos. A virgem não dá frutos, porque ela não é casada. Mas a casada dá esses frutos. Apesar de que esses frutos lhe causarão apego, ela será apegada. Portanto, os frutos não serão tão bons como os que a virgem daria. A figura da virgem casada, a virgem que era esposa, é justamente essa: a realização das duas vias, da via contemplativa e da via ativa. Ela tanto recebe as benesses que a virgem receberia, pois a virgem se distanciou do mundo e dedicou-se completamente no seu amor a Deus, quanto ela tem a virtude da esposa, que é fecunda. Então, aquilo que vem de Deus, os dons de Deus, fecundam-se nela e ela dá luz a eles. E significando isso, justamente a vinda de Jesus à cidadela da Virgem, que era uma esposa. Essa cidadela é justamente a alma. O mistério, o Cristo, que vem todos os dias, de acordo com o beato Jan van Rysbroek, é justamente o verbo que adentra a alma, e a alma deve gerar esse verbo. Tanto a recepção do verbo pela virgindade, pelo abandono às coisas mundanas, quanto a geração desse verbo, pela fecundidade. Ainda sobre isso, Eckhart, em seu sermão 3, nos ensina: uma coisa é nobre, a outra coisa é útil. Nessa passagem que eu estou dizendo ainda, vai citar tanto Marta quanto Maria. Marta representando a via ativa, quanto Maria representando a via contemplativa. Apesar de que Marta aí é dita como a virgem esposa. Então, mas aqui ela representará ali a via ativa, apesar de ela ter realizado as duas. Marta foi glorificada por escolher, Maria foi glorificada por escolher o melhor caminho. Mas a vida de Marta foi de muito grande utilidade, pois ela serviu Cristo e seus discípulos. O mestre Tomás, no caso São Tomás de Aquino, diz que a vida ativa é melhor do que a vida contemplativa, na medida em que, na ação, uma distribui o amor que a outra ganhou na contemplação. Na verdade, é a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa, entende? É a virgem que era esposa. Na verdade, é a mesma coisa, pois partimos do mesmo solo de contemplação e a fazemos frutificar em obras. Assim, o objeto da contemplação é alcançado.
Embora haja movimento, é tudo a mesma coisa. Isso vem de uma extremidade, que é Deus, e retorna para o mesmo. Isso tudo, pois, lembrando, éxitos e réditos. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Isso vem de uma extremidade, que é Deus, e retorna para o mesmo, como se eu tivesse que ir de uma ponta desta casa a outra. Isso significa, de fato, movimento, mas apenas de um no mesmo. Assim também, nessa atividade, permanecemos em um estado de contemplação em Deus. Um fica no outro e aperfeiçoa o outro, pois o propósito de Deus na união da contemplação é a fecundidade em obras, já que na contemplação você serve a você mesmo, mas nas obras de caridade você serve a muitos. Para isso, Cristo adverte com toda a sua vida e a todos os seus santos, os quais ele mandou todos para o mundo para ensinar as multidões. São Paulo disse a Timóteo: Amado, pregue ao mundo. Ele quis dizer a palavra externa que bate nos ares? Seguramente não. Ele quis dizer o nascimento interior e também a palavra escondida que está secretamente na alma. Preste atenção nisso daqui. Ele quis dizer o nascimento interior e também a palavra escondida que está secretamente na alma. Apenas um contemplativo pode fazer uma pregação efetiva, pois apenas o contemplativo conhece os níveis de entendimento das Escrituras e apenas o contemplativo sabe a quem administrá-los e apenas o contemplativo sabe administrar todos a uma pessoa, ainda que mais leiga possível. A profundidade das Escrituras não se perde no ensinamento daquele contemplativo realizado, nunca. Por isso, sempre quando vocês forem dizer alguma coisa sobre as Escrituras, cuidado, pois este não é o modo, muitas das vezes não é o modo adequado. Vocês devem se inspirar nas palavras de um místico, que é pregador, pois ele fala aquilo de tão complexo em uma simplicidade inimaginável. E isso sim é efetivo. É aquele grão de mostarda, pequeno, mas que quando germina e cresce, torna-se o maior dos frutos. Continuando. Foi isso que o fez pregar em voz alta, que pode ser feito, conhecido e pode nutrir os poderes da alma, de modo que a pessoa possa se dar em todos aqueles aspectos da vida externa nos quais seus companheiros possam precisar. E tudo isso pode ser encontrado em você, para levar ao melhor de sua habilidade. Isso deve estar dentro de você, nos pensamentos, no intelecto e na vontade, e deve brilhar também em seus atos. Como Cristo disse, prestem atenção agora, que isso resume o que eu falei. Deixe sua luz brilhar perante as pessoas. Mateus 5,16. Ele tinha em mente aqueles que cuidavam apenas da vida contemplativa e negligenciavam a prática da caridade, que, eles dizem, não precisam mais, tendo passado desse estágio. Não era isso que Cristo queria dizer quando ele disse: a semente caiu em solo bom e rendeu frutos centuplicados. Mateus 13:8. A semente caiu em solo bom, contemplativa, e rendeu frutos centupilhados, ativa. Ele quis dizer-lhes quando disse: a árvore que não der fruto será cortada. Mateus 3, 10, 7, 19. Aqui, portanto, podemos concluir a necessidade das duas vias e que as duas são complementares, no sentido de que essa alma deve ser virgem e esposa. Tendo isso em mente e fazendo essa observação, a gente pode continuar aqui com a exegese cartiana. Né? E eu fiz essa observação justamente porque um amigo me contatou perguntando algumas coisas e eu
resolvi respondê-lo, porque quando a gente for falar de aniquilação, né, e da união com Deus, pode parecer que se negligencia essa vida ativa. Quando a gente fala de apego também, pode parecer que a vida externa ela é uma espécie de, de apego, justamente, né? E ela atrapalha. Pode aparecer isso. Quando eu fiz a distinção no vídeo passado dos daqueles que vivem a vida ativa e daqueles que são amigos de Deus, amigos secretos de Deus, né? Pode ter parecido ali que aqueles que são amigos secretos de Deus são completamente introvertidos e já superaram esse nível aí da atividade, mas não é isso, o próprio Eckhart fala. Então, continuando, tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Assentar-se aos pés do Senhor é justamente a contemplação de Deus. Ouvir o Senhor falar, ouvir o verbo divino falar, significa receber os dons de Deus. Marta, toda preocupada, na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só servir? Diz-lhe que me ajude. Ora, essa frase não é nenhuma crítica, nem é um mero formalismo de fazer Cristo achar que sua irmã é preguiçosa, no caso, prevenir de uma desfeita com Cristo, ou de prevenir que sua irmã seja taxada ali como preguiçosa. Não, é uma preocupação com a própria irmã. Pois, estando ela ali unida a Deus, unida a Cristo, contemplando a Cristo, ela não faz nada. Ela não germina aquilo. Mas a resposta de Cristo é a mais interessante. Escutem. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. E aqui a gente pega justamente aquela distinção entre contemplação e atividade nas duas mulheres aqui. Maria, contemplativa. Marta, ativa. Ele fala aqui justamente de um problema de Marta. Maria, enquanto contempla, ela pega aquilo que não se esvairá. Marta, enquanto é ativa, ela pode se apegar àquilo que se esvairá. Na realidade, tudo que a gente faz vai embora. Se a gente tiver apego àquilo, na realidade, a gente vai ter apego ao próprio ato caritativo, mas não porque nós fazemos esse ato caritativo, que é o amor a Deus. É apenas pelo amor a Deus que nós agimos de forma caridosa, mas nós nunca agimos de forma caridosa pela própria caridade, pois aí vira idolatria. Você coloca o ato como se fosse Deus, e isso é errado. O ato, esse gesto de caridade, o efeito desse gesto, ele será tirado de você, temporalmente. Porque ele será tirado para você, porque ele é temporal. Agora, o amor a Deus nunca. Mas aqui, Marta não apenas representa a via contemplativa pura, a via ativa pura, sem a contemplativa. Mas Marta, justamente chamada duas vezes, Marta, Marta, representa suas duas facetas. Representa tantas coisas que Marta faz com amor a Deus, quer dizer, tantas coisas, tanto o amor de Marta a Deus, primeira Marta, quanto a ação de Marta em nome de Deus. Né? As atividades eternas e as atividades temporais. Por isso que, de acordo com o mestre Eckhart, Cristo chama Marta duas vezes. Nesse sentido, toda a ação temporal resume-se em aproveitar o tempo. Aproveitem o tempo, pois os dias são maus. Efésios 5,16. De acordo com Eckhart, aproveitar o tempo significa a contínua ascensão intelectual para Deus, não na diversidade de imagens, mas na viva verdade intelectual. Os dias são maus deve ser entendido assim.
Dia pressupõe uma noite, pois, se não houver noite, ele não, ele não seria ou se chamaria dia. Seria tudo uma luz. Isso foi o que Paulo quis dizer, pois a vida da luz é muito curta, sendo sujeita a períodos de escuridão que oprimem o nobre de espírito e escurecem a vida e escurecem a eterna beatitude. Daí também a exortação de Cristo: vá enquanto você tem luz. João 12:35. Pois aquele que age na luz ruma direto para Deus, livre de todos os intermediários. Sua luz é sua atividade e sua atividade é sua luz. Bom, então a temporalidade, na realidade, é bem expressa nesse ensinamento aqui dito, e ela deve ser, portanto, completamente voltada a Deus, como já disse. Né? Continuando nesse sermão, que essa parte aqui é muito importante, ele vai dar uma devagada aqui, inclusive eu queria, esse é basicamente o ápice desse vídeo, né? Que é justamente onde eu queria chegar. Foi o que aconteceu com a querida Marta, e ele disse para ela: uma só coisa é necessária, não duas. Quando eu e você estamos abraçados pela eterna luz, somos um. Dois em um formam um espírito ardente, planando sobre todas as coisas, mas ainda abaixo de Deus, no ciclo da eternidade. Este é o dois, pois ele vê Deus, mas não imediatamente. Seu conhecer e ser, ou seu ser e o objeto de conhecimento, ou seu conhecer e objeto de conhecimento não são um. Deus não é visto, a não ser quando ele é visto espiritualmente, livre de todas as imagens. Então, o um se torna dois, e dois é um. Luz e espírito, esses dois são um, no abraço da eterna luz. Essa passagem aqui é essencial. Quando eu e você estamos abraçados pela eterna luz, somos um. Quando eu e você tomamos consciência de que estamos no mesmo chão, somos um. Dois em um formam um espírito ardente, planando sobre todas as coisas, mas ainda abaixo de Deus, no ciclo da eternidade. Quando nós entendemos que nós todos somos um em Deus, nós ainda estamos ali abaixo dele. Como nós somos todos uns em Deus? Quando nós percebemos que nós somos vazios de nós mesmos. Daí nós percebemos que somos um. Mas quando nós olhamos para Deus e vemos que aquilo é cheio, aquilo é o que é, que aquilo é substancial, nós vemos que somos distintos dele. E nós o contemplamos. Por isso, este é o 2, pois ele vê Deus, mas não imediatamente. Seu conhecer e ser, ou seu conhecer e objeto de conhecimento, nunca serão um. Deus não é visto, a não ser quando ele é visto espiritualmente. Ora, quando nós olhamos a Deus em nossa humanidade, nós nunca poderemos chegar a ele. Sempre dependeremos de um intermediário, que é Cristo. Mas, quando nós o fazemos espiritualmente, nós encontramos ali uma união tão profunda que é o que o Eckhart chamará de transfiguração. Daí, Deus é visto como uma treva santa, livre de todas as imagens. Então, o um se torna dois, e dois é um. Luz e espírito, luz, Deus, espírito do homem, esses dois são um, no abraço da eterna luz. Essa é a unidade da alma com Deus, de inefável com inefável. Sobre isso, deverei ler aqui para vocês
A passagem que Eckhart fala no Sermão 95 sobre transfiguração. Ele subiu a montanha e se transfigurou na frente deles. É a citação bíblica que agora eu não tenho aqui o versículo certinho, né? A alma deve ser transfigurada, impressa e modelada novamente nessa imagem que é o Filho de Deus. A alma é criada na imagem de Deus, mas os mestres dizem que o Filho é a imagem de Deus e a alma é criada segundo a imagem da imagem. Isso aqui é São Tomás de Aquino, no caso, na Suma Teológica. Eu não tenho aqui a referência, mas eu lembro muito bem quando eu li, tanto na Suma quanto aqui. A referência ali no rodapé, né? Mas eu digo mais. O Filho é uma imagem de Deus acima de todas as imagens. Ele é uma imagem de sua divindade concebida. E daí, de onde o Filho é uma imagem de Deus, da impressão da imagem do Filho, a alma recebe sua imagem. A alma extrai de onde o Filho extrai. A fonte da alma é a fonte do Filho. Mas a alma não é suspensa até lá, onde o Filho é emanado do Pai. Portanto, a alma, enquanto tendo a mesma fonte que o Filho, não possui o mesmo status. Ela está acima de todas as imagens. Ou seja, aqui ele já não está falando da alma enquanto imagem, mas ele está falando daquilo que é mais inefável, que é mais belo na alma. Né? No neoplatonismo, isso aqui seria chamado de hiparxis. O que seria a hiparxis? Tem três hipóteses ali importantes ali no Plotino. Né? Uno, intelecto, alma. A alma, ela possui uma hiparxis, a sua parte mais elevada, o seu cume, que é uma centelha do intelecto. Pois o intelecto, quando a alma procede do intelecto, ela ainda toca o intelecto, pois ela não está alheia ao intelecto. Essa parte, que é o intelecto na alma, é chamada de hiparxis, o cume. Da mesma forma, o intelecto tem sua hiparxis, que é o uno, ou como é chamado, flor do intelecto. Assim, o homem tanto possui o intelecto, enquanto hiparxis de sua alma, e tanto possui a flor do intelecto, que seria a hiparxis de sua hiparxis, que seria justamente aquilo que floresce nos raios da unidade. Isso é o inefável que tem na alma, e isso justamente é o que o Eckhart acabou de se referir. É isso que está acima de todas as imagens. Entende? Essa hiparxis. Fogo e calor estão unidos, mas longe de ser uma coisa só. Da mesma forma, o Pai e o Filho, e da mesma forma, Deus e nós. A boca percebe o sabor e o olho não pode fazer nada sobre isso. O olho percebe a cor sobre a qual a boca não conhece nada. O olho suplica pela luz, mas o sabor age perfeitamente no escuro. A alma apenas conhece, ela está acima da forma. Aqui, justamente, afirma a unidade desses poderes, que Próclo chama de poderes gnósticos, da alma, no caso. A alma conhecendo acima da forma, a alma conhecerá de forma holística, se conectando em seu conhecer justamente ao inefável. Pelo quê? Por aquilo que nela é inefável. Esta é a ascensão e a união, onde ser e conhecer tornam-se um, na medida em que a alma conhece que a separatividade dela e de Deus chega a ser falsa, uma vez que ela depende completamente de Deus, e ela é, enquanto individual, vazia, pois nela não há substância alguma. Nesse sentido, a alma busca ali não apenas contemplar a Deus, não apenas unir-se a Deus, mas ela busca meios para isso, que é justamente a atividade.
Se você percebe que você é vazio e quer ir até Deus, aniquilar-se em sua individualidade para ver a face dele, você olha para si e vê que é vazio. Você alça, voa a Deus, mas sabe quando chegar lá, você morrerá, pois todos aqueles que verem a face de Deus morrerão. Mas você não importa, porque você é vazio. O seu vazio não é nada perante o relance da face de Deus. Mas para que você veja a face de Deus, deve ser como Ele. E ser como Ele significa amar todas as coisas. Ser como Ele significa ter seus atributos enquanto finito. Enquanto você é um finito, você deve buscar os atributos de Deus. Portanto, aqui não se ignora a via ativa, né? Mas continua ali naquela união. Né? Enfim, quando você realiza isso, é onde ser e conhecer são a mesma coisa, pois você percebe que não há real separatividade entre vocês dois, tanto em sua essência, né? Sua mais profunda essência, que seria ali sua flor do intelecto, né? Que seria ali sua luz, quanto no que você agora se tornou, que é um legítimo modo finito de Deus, a manifestação dos atributos divinos no mundo de uma forma finita. Né? É isso que você se tornou. Bom, eu acho melhor dar por encerrado esse vídeo, que ele tá ficando muito extenso, né? Eu vou gravar um parte 2, eu postarei eles separados, parte 1 e parte 2. E peço que vocês divulguem esse canal, né? Eu já tenho ali meus 70 inscritos ali que vem toda vez ver os meus vídeos, né? Mas eu preciso que ele seja mais divulgado, no caso. Mas, enfim, eu agradeço pela audiência e até a parte 2.